Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Isabel Costa. Eu venho mais uma vez ser contribuição aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu acredito ser bastante relevante, e que eu não vejo ele ser tão fomentado assim quanto, ao meu ver, deveria. Nós vemos, às vezes, assim, muitas notícias, muitas situações falando da liderança em si, né? Já daquele profissional na carreira X ou Y, mas eu ainda acho que pouco se fala dessa autoliderança, desse líder de si mesmo, né? Como diz o Cury. E por quê? Porque seja eu qual profissional eu seja, eu antes disso eu sou um ser, né? Eu sou uma pessoa e se eu não estou bem resolvida, bem esclarecida, bem situada com as minhas questões, automaticamente eu vou levar isso para minha carreira, para os meus relacionamentos de casal, todos eles, de pais, filhos. Então, assim, isso é tudo muito confuso, né? E acaba sendo uma maneira também, uma responsabilidade muito grande da gente se olhar com mais responsabilidade, né? Então, voltando ao parâmetro um pouco mais corporativo, né? Que é um pouco o que vem de encontro, apesar de ser falar para seres, né? E não essa figura diplomática de liderança, que a gente vê isso bastante corrompido, né? E às vezes não vê os resultados que gostaria, que a corporação exige, mas aí quando você entra ali no meio, né? Eu venho desse meio há muitos anos. E aí você fala, nossa, mas por que aquele consegue o resultado, aquele outro não? Quais são as habilidades que ele adquiriu, né? E são essas habilidades que começam nesses autodescobrimentos, nesses desenvolvimentos que só enquanto ser é possível. Então a gente vê muito assim, as pessoas com currículos ótimos, tecnicamente recheados, com graduação, segunda graduação, mestrado, pós-doutorado nisso, naquilo, experiência fora, mas ela, na hora de vir ali a demissão, né, daquele ser, daquele profissional, você vê que é puramente por comportamento. Ou às vezes antes de contratar mesmo, né? Eu participo de processo de recrutamento. Então, às vezes, você pega um currículo ali, nem questionando se é viajado, se inventou coisas ali, criou, recheou, como a gente chama, né? Não, acreditando que aquilo tudo seja verdadeiro, quando você conversa com a pessoa, sabe? Ela não tem propriedade, ela não tem segurança, ela não sabe se vender, se expor, não sabe falar de si mesma. Você vê que ali é técnica. Foram adquirido técnicas, simplesmente. Então, por isso, né? Foi um assunto que foi pedido por algumas pessoas que sabem, né, que eu venho desse meio aí. Eu sou formada em gestão de pessoas, então, fora todos os meus conhecimentos terapêuticos aí, do desenvolvimento humano geral, é uma área que eu tenho bastante habilidade, bastante conhecimento, e é uma área que não tem fim também, né? Ela está em plena ascensão, acredito eu, porque desenvolver, crescer é algo que pode ressignificar, pode mudar, mas não tem como fugir dela, né? Então, eu gostaria de hoje, né, ligar um pouquinho a luz aí dessa gestão da carreira da pessoa, né? Da minha, da sua, porque a gente vê muito assim, mas a empresa não investe em mim. Mas você se investe? Você cultiva, fomenta esse próprio desenvolvimento ou você também está esperando de fora, né? Tá jogando essa responsabilidade, direcionando ela para fora,
Será que é para fora mesmo? A minha carreira, será que depende da empresa que eu trabalho? A empresa às vezes pode colaborar ou não, mas isso é um fator determinante? Se fosse para eu esperar o investimento ou o incentivo de uma maneira ou de outra das empresas que eu trabalhei, será que eu estaria aqui? Isso tem que ser um plano de carreira meu, né? De cada um, independente do que, eu atuo na área X hoje. Tá, mas onde eu quero chegar? Isso não independe de onde eu trabalho, do que eu estou fazendo no momento. Isso é um plano meu, né? Outra coisa que a gente vê aí, né, nessa frasezinha clichê aí, que a gente é contratado pelo currículo e demitido pelo comportamento, eu gostaria de olhar um pouquinho, né, para esses comportamentos, né, essas mudanças de comportamento. Então, eu sei que se eu quero chegar no cargo X, acima que o meu, ou com essa liderança, ou ser liderança da equipe que eu faço parte, algumas mudanças de comportamento, elas são inevitáveis, né? Tem, às vezes, coisas desnecessárias que eu falo, às vezes, um tipo de comportamento, um tipo de envolvimento ali, que vai envolver, sim, uma mudança de comportamento, né? E só é possível ocorrer essas mudanças de comportamentos antes disso, se eu trabalho esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, até para me autoconhecer mesmo em relação aos meus talentos. Porque às vezes eu encanei que vou, sei lá, ser médica. Será que eu tenho habilidade? Será que eu tenho a disciplina necessária para fazer aquilo? Então, é trabalhar esse autodescobrimento, esse autodesenvolvimento, que nesse processo a gente já vai ganhar muito tempo e muito conhecimento das nossas habilidades. Não, isso eu não tenho de habilidade, mas eu preciso para desenvolver, para ter para a área X ou não. Olha, eu quero ser oradora, eu quero ser palestrante, mas eu não gosto de falar com as pessoas. Tem algumas coisas que não tem como. É melhor repensar a carreira, então. É melhor pensar, né, alguma coisa que você vai ser mais autônomo, que você vai ficar mais no bastidor, que você vai escrever, se for não sei. Mas, né, ou trabalhar essa habilidade. Porque também, às vezes, vem muito de crença de que eu não consigo, que eu não posso. Será? Será mesmo que eu não sei? Ou será que eu só... Porque tudo é treino. É só treinar. Ninguém nasceu bom. Ninguém nasceu fazendo aquilo que faz com maestria do jeito que faz hoje. Começou não daquela maneira. Será que eu já treinei o suficiente? Também são olhares. Tudo está de encontro com esse autodescobrimento, com esse autoconhecimento de mim, né? Para que eu consiga galgar aí, né, como eu falei, esse crescimento, ser melhor amanhã do que eu sou hoje, né? Eu já sou muito boa nisso. Tá, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Sempre dá para melhorar em algo. E o mercado tá aí, nós estamos aqui exatamente para nos desenvolvermos, para crescermos. E o tempo, a experiência, quanto mais eu faço aquilo, automaticamente melhor eu vou me tornar, né? E pensando em outro tópico, né? De novo, a responsabilidade pelas minhas ações. Então, a minha carreira, ela não depende do meu marido, ela não depende do meu pai, ela não depende do meu chefe, ela não depende do dono da empresa, ela depende de mim. Ele é um plano de carreira meu. Eu desenho. Eu faço as escolhas. E, óbvio, arco com as consequências, né? Autorresponsabilizar-se é exatamente ter essa maturidade. Saber que os resultados serão escolhas minhas, resultado das minhas escolhas, né? Outro ponto que eu gostaria de registrar aqui é a gestão do pensamento e das emoções. Porque, de encontro, de novo, por que a gente vê pessoas
com tanta bagagem técnica, mas sem nenhuma habilidade emocional. Nenhuma, nenhuma. Ela não sabe lidar nem com ela mesma, nem com as questões dela própria. E é meu chefe. E aí, como que enquanto chefe, aí eu já percebi de manhã que ele tá no mau dia, mas eu preciso muito despachar um assunto X com ele, mas eu sei que não é dia de chegar, e aí aquilo acaba comprometendo o resultado da empresa, da corporação. Ou seja, no mínimo, aquilo ali não é nada profissional. Mas não porque tá na linha pessoal, não, tá na linha que não foi trabalhada antes de chegar no profissional. Então é importante essa consciência da responsabilidade, que a gente não se desenvolve simplesmente por nós mesmos. A gente se desenvolve para ajudar, para facilitar o manuseio aí de quem tá por perto, né? Então, se eu consigo amadurecer, se eu consigo crescer em relação às minhas emoções no assunto X ou Y, eu facilito para o meu filho o relacionamento, eu facilito para os meus amigos, eu facilito no meu trabalho, eu amplio ali muitas possibilidades que às vezes elas acabam se restringindo quando isso não acontece. Né? Então, é um senso mesmo. Às vezes, eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, eu já vi resultados, até os meus próprios, fantásticos, que me instiga, que me deixa apaixonada mesmo, que dá aquela ânsia, aquele tesão mesmo de, cara, como eu gosto disso, como eu gosto de ver uma pessoa, né, de pegar o antes e depois, como ela chegou, o quanto ela teve de empenho e superou aquilo com força de vontade, com estudo, com determinação, e ver o resultado depois, não que ele esteja pronto, porque nós somos seres inacabados, nós temos sempre muito que desenvolver, né? Porque nós trabalhamos muito nesse ambiente corporativo essa comunicação não verbal. Nós temos a comunicação verbal, sim, ela é muito importante. Eu saber me expor, eu saber pedir, mas ela tem uma não verbal também, porque às vezes eu falo que eu estou super empolgada, que eu amo fazer aquilo, ou que eu quero que você faça algo, pedindo, né, enquanto líder, que você faça algo para mim que vai ter um resultado para a empresa, mas eu não tenho energia. Eu não contagio, eu não consigo trazer para mim aquelas pessoas, aqueles liderados. Então, se eu não dou a emoção certa, eu tô dando um tiro no pé, porque eu tô trabalhando contra o resultado pro todo. E acontece muito isso, às vezes, enquanto pais. Faz porque é o melhor para todo mundo. Não. Mostra, joga consciência nisso, porque a gente é formador de opinião. Se a gente souber vender o porquê deveria ser feito daquela forma, os resultados vêm muito maiores. O nosso cérebro funciona com reforço positivo na grande maioria das vezes. Se a gente souber usar isso pro positivo, a trabalhar o cérebro, o meu e o das pessoas que eu convivo, eu tiro o melhor delas. Só que nós fomos educados, criados numa sociedade de ficar atacando, de ficar crucificando. É porque o fulano é assim, fulano é assado, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Para com isso. O que aquele ser tem de bom? E dá linha, dá corda. É no que ela tem de bom que a gente vai conseguir algo. Se a gente ficar na crítica, a gente não vai conseguir nada, ainda vai enterrar aquele ser. Certo? Isso é muito sério. E ao mesmo tempo é um recurso que, se usado corretamente, não tem limite, pessoal, em qualquer situação. Outro ponto que eu gostaria de deixar registrado aqui, como eu falei, a questão de, eu não gosto de falar, ou eu não tenho habilidade com isso ou com aquilo, às vezes realmente não é uma habilidade. Mas será que é uma crença? Nós temos tantos sistemas de crença
que a gente nem faz ideia, que quando a gente começa a olhar o porquê que eu faço aquilo, a coisa, não sei, nossa, sei lá quem falou. Tá, mas por quê? Tem esse jeito aqui também. E às vezes o outro jeito é muito mais prático, mais rápido. Então, assim, só tem uma maneira da gente conseguir tirar esses espinhos, nos trabalharmos melhor, além das habilidades técnicas. Eu não estou fazendo apologia que não tem que ir para a faculdade, que não precisa graduar, se pós-graduar. Não é isso que eu estou dizendo. É que uma coisa somente não resolve. Ou nós teremos péssimos líderes, porque às vezes aí acontece, pessoas com currículos perfeitos e as empresas às vezes cometem esses grandes equívocos que segue somente, mas não sabe como que aquele ser lida ali com o núcleo. Aí você vê uma equipe totalmente desengajada, desmotivada, mas pela pressão, dependendo da maneira que é gerido ali, ou a pessoa sai, ou a pessoa suporta, traz doença, traz depressão, frustração, afastamento. Por quê? Porque ela tá num ambiente corrosivo, né? Aquele ser não sabe lidar com o ser. Às vezes não sabe lidar nem com o filho. Às vezes é um cara metódico que só estuda exatamente para fugir desse autoconhecimento, desse olhar, porque envolve tempo, envolve disciplina, envolve dedicação e ainda assim não tem fim. É um processo inacabado, é constante. Ah, já melhorei nisso, mas sempre teremos. Então, o convite vou buscar sim uma formação melhor, uma graduação, uma segunda, uma terceira, sim. Mas eu estou desenvolvendo enquanto ser equivalentemente ou não? Se não, primeiro que não vai ter valido a minha existência, né? São coisas que, assim, é importante. O mais importante da vida é o ser, nem tanto o ter. E eu não tô falando de grana não, porque a grana ajuda muito. Ela contribui muito até para investir no meu autodesenvolvimento, meu autodescobrimento. Certo, pessoal? A mensagem de hoje era essa. Se vocês precisarem de ajuda, se quiserem contribuir aí com assuntos que vocês veem como relevantes, deixa os comunicados aí, deixa as frasezinhas aí, curte, compartilha, envia para quem você acha que possa ser contribuição e estaremos sempre por aqui. Até mais!